Programa Freestyle no ar com mais uma edição. E hoje a gente vai trocar uma ideia aqui bem legal, viu? Bem legal. Certo? Mel Duarte, que tá aqui com a gente. E aí, Mel? Tudo bem? Tranquilo. Beleza? Pô, legal você colar aqui com a gente. Valeu pelo convite, fiquei já muito feliz. Era um convite já antigo, né? Uhum. E agora deu certo. Deu certo, rolou. Nossa. Que bom, né? Valeu. Da hora mesmo aí. Por você estar aqui no programa Freestyle, como eu falei, uma conversa especial pra gente. E como é que tá a correria aí? Nossa, a correria tá grande, ainda bem. As coisas estão rolando bastante, né? Eu acho que a gente teve um fluxo bem bacana voltado pra poesia de uns 2, 3 anos pra cá. Então, cada vez mais tem aumentado possibilidades e a gente tá testando, né? Se aventurando aí. Legal, legal. Pô, acho que acredito que muita gente, né, que acompanha o programa Freestyle sabe da sua correria, dos seus trabalhos, né? Mas é legal sempre a gente falar. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, da sua atuação, né? Onde você está inserida na arte, na cultura, na nossa cultura. Queria que você falasse um pouquinho pra gente aí o seu campo de atuação e dos seus trabalhos também. Tá. Acho que só para dar uma situada, eu atuo com literatura. Comecei a escrever muito nova, com 8 anos de idade. Eu descobri a poesia e me encantei, porque era algo muito simples, né? Tava ali, eu podia fazer em qualquer lugar, era só colocar minha criatividade para funcionar. Eu sempre fui uma criança muito criativa. Então, escrever para mim era sempre uma válvula de escape. Foi um lugar onde eu me descobri, assim, muito. E aí passei muito tempo escrevendo, mas sempre escrevendo só para mim. Acho que a gente tem, falando principalmente das mulheres, a gente escreve muito, a gente tem muitas ideias, mas dificilmente a gente coloca elas para fora. Tem uma questão de viver, enfim, nessa sociedade machista, um lance da gente não aceitar, muitas vezes, até as próprias coisas que a gente quer colocar e acha que não é importante isso que eu falo, não é importante para ninguém, não vai fazer a diferença. Então eu sempre guardei muito para mim todos os meus textos, as minhas ideias, assim. Quando eu fiz 18 anos, de 17 para 18, eu fui trabalhar numa livraria. Pra mim foi muito foda, porque ali eu conheci um outro mundo, tive outras referências que eu não tinha tido na escola, nem em outros lugares, e conheci o movimento dos saraus. E é muito doido, porque quando eu cresci, na escola a gente cresce, claro, estudando vários poetas importantes para a história do Brasil, só que são pouquíssimas mulheres, quando vêm são sempre as mesmas, e nunca eu tive uma referência de uma mulher negra que escrevesse. E quem dirá de alguém que fizesse parte da minha realidade, que fosse meio contemporâneo, assim, sabe? Pra mim parecia que aquele movimento, ele tinha acontecido num determinado momento do tempo, da história, que foi importante, mas que depois, sabe, assim, e aí? Outras pessoas produzem poesia ou isso aconteceu e agora eu sou obrigada a estudar? E outra, todo mundo já morreu, né? Será que não tem ninguém vivo que faz isso? E eu ficava até achando assim, nossa, acho que não é uma coisa pra se fazer mesmo, deve ser besteira minha, querer, né, enfim, continuar. Nunca pensei em trabalhar com isso, mas era algo que eu gostava muito, mas eu não via um futuro pra isso, assim, sabe? Por que me dedicar à escrita, sendo que eu não tenho nenhuma referência de nada que tenha realmente, sabe, valido a pena, de alguém que esteja fazendo isso agora. Mas quando eu comecei a conhecer o movimento dos saraus, eu fui percebendo que sim, existem outras pessoas da minha realidade, que estavam dentro das periferias também, que faziam aquilo. E aí, aos pouquinhos, fui me envolvendo com várias coisas. Em 2013, eu lancei meu primeiro livro, que é o Fragmentos Dispersos, esse verdinho. Vou pegar aqui pra mostrar pro pessoal. Pode pegar. Opa, tá aparecendo propaganda aqui tem que deixar, você que mandar. Se mandar uns equipamentos pra gente, aí a gente pode deixar ali, né? Tá aqui. Primeiro, 2013, né? 2013. Vou mostrar aqui pra essa câmera. E Fragmentos tem uma história muito legal, porque é isso. Eu comecei no Saraus e as pessoas sempre falavam: Mel, por que você não faz um livro? A gente queria ler alguma coisa sua e tal. Só que fazer um livro não é uma coisa fácil. É muito caro, é muito difícil. Você não fazia ideia que eu precisava escolher um papel, escolher uma fonte, escolher tudo. Nossa. E também tinha dinheiro, né? Eu comecei a vender alguns frasquinhos com trechos de poesia escrita à mão para poder arrecadar uma grana. Só que era muito frasquinho, era muita produção, não tava aguentando mais. E aí eu brinco que eu tive uma fada madrinha, que foi a Daiana Arruda, uma menina que super acreditou no meu trabalho e falou: eu quero bancar seu livro, vamos fazer ele acontecer, eu produzo ele, banco, e aí quando você começar a vender, a gente meia, a gente dá um jeito, assim, mas vamos colocar esse trampo na rua. E aí, graças a ela, a coisa rolou, ela que me ajudou a descobrir todos esses pormenores que tem para se lançar um livro. E deu muito certo, até porque o Fragmentos tem uma proposta diferente, que são poemas curtos, e todos eles são ilustrados por um grafiteiro, uma grafiteira diferente. E a folha do livro tem um picote.
porque a ideia é que as pessoas destaquem as folhas e passem pra frente. Da poesia que elas Exatamente, é como se fosse um cartão de presente, assim, Legal. sabe? Então, era um livro super baratinho, que eu fiz mesmo para que as pessoas conhecessem a poesia, e eu falei, olha, gente, é pra vocês praticarem desapego. Não é pra deixar o livro guardado na gaveta, é pra destacar. Ninguém conseguia destacar. Eu vendia o livro por R$10, as pessoas falaram que era jogada de marketing, porque eles compravam 2. E aí um destacava e o outro guardava. Eu falei, gente, faça o que vocês quiserem, o importante é o livro, ó, a coisa andar. E deu muito certo, foi muito legal, mas era um livro pequeno, assim, né? Era um material curto. E esse veio na sequência. O Negra Nua Crua veio em 2016. E que foi um livro que andou bastante, hein? Bastante. Galera... Está andando ainda. Tá andando, né? Estamos vendendo ainda. A galera gostou bastante, foi bem falado. Sim, né? sim. Tive um retorno muito legal. Bem comentado na praça, como diria já os nossos queridos antepassados da arte. Está bem na praça o negócio. Deixa eu mostrar para essa câmera aqui. Essa já é a segunda edição. A gente lançou em 2016 também. E é isso. Foi esse gap aí de 3 anos para conseguir fazer um Negra Nua Crua, justamente porque é muito caro. E eu pensava, eu pago minhas contas, eu faço um livro, aí você vai postergando. Esse é o dilema, né? Foda isso, assim. Até você falar, vai, agora tá na hora. Eu já tava com muitos poemas já, algumas coisas já bem conhecidas, as pessoas queriam. E eu tenho uma coisa assim, de tipo, eu não fico postando muitos meus poemas na internet. Porque eu acho que assim, poxa, eu tenho um livro, que não tem só esses que são mais conhecidos, tem vários. Então, se você realmente quer conhecer o meu trabalho, compra o livro. O livro é R$20. Sabe, assim, é um valor super pequeno, perto de um monte de coisa que você vai conhecer, e você não precisa ficar só preso no que apareceu na internet para você. Você vai poder ter uma gama de outros poemas e outras coisas que, de repente, você vai gostar mais do que aquele que apareceu no YouTube ou qualquer outra coisa do tipo. Então, foi importante. Falei, não, eu preciso colocar esses textos que já estão tendo uma movimentação legal na internet, né, físico, assim, publicar mesmo para que as pessoas conheçam. E deu muito certo, até porque também já foi um outro momento, quando eu fiz o Negra Nua Crua, eu consegui fazer com uma editora iniciante também. As meninas estavam começando a editora, e é uma editora só de mulheres negras. Então, para mim, isso foi muito importante, poder ter esse apoio. Outras meninas voltadas porque eu queria passar para esse livro, assim, que tiveram total delicadeza e sensibilidade para entender o que eu queria fazer, como eu queria fazer, foram super pacientes comigo, com todo o projeto gráfico, enfim. E poder contar só com mulheres, assim, acho que isso foi incrível, sabe? É isso que eu falo quando você fala, nossa, olha como a coisa muda, né? Hoje eu já consigo ter uma equipe de editoração feminina, sim, assim, sabe? Sim. Isso é muito... E de mulheres negras, o que é mais foda, assim, sabe? Muito específico. E isso é muito legal, assim, acho que foi a grande sacada do Negra Nua Crua. A Tássia Reis foi quem fez pra mim o prefácio. Ela até brinca que foi a primeira publicação dela, assim, ela fala, você tem uma publicação, é do seu livro, assim, né? A galera sempre me fala e tal. Então foi bacana poder contar com várias mãos negras nesse projeto. E é isso, o livro andou muito bem, assim, legal, tenho até hoje, né, ainda um retorno super bacana dele. E, enfim, assim, tô muito feliz que as pessoas gostem, estão nas bibliotecas, não só de São Paulo, mas de outros estados também, acho isso muito legal. Uma das minhas preocupações era essa também, como deixar o livro acessível, já que eu não tenho... a editora ela é pequena, então a gente também não tem o livro em várias livrarias grandes. As pessoas dizem, quando eu acho seu livro na Livraria Cultura? Não, cara, não acha. Mas acha comigo e eu estou em todos os lugares, entendeu? Então, assim, compra na minha mão, que é muito mais legal, é mais barato, você ainda ganha um autógrafo, depois quando eu morrer isso vai valer muito, entendeu? Eu acho que tem todas essas outras coisas, assim, né? Eu tenho os nossos queridos telespectadores, ou web espectadores, né? Outro dia eu falei telespectadores, Marcílio é web espectador. Pô, tá na tela, bicho, não tem problema. E um dos nossos web espectadores mandou uma pergunta aqui pra você. Vou pegar aqui. Vamos ver quem é a fera aqui, que tá aqui pra fazer a perguntinha pra você. Conhece esse aqui, ó? Ah, sim! Programa Freestyle, como é que tá? É nóis, hein? E aí, Mel Duarte, tudo bem? Salve, Emerson. Minha pergunta é o seguinte. Mel, você frequenta a cena do Spoken Word há mais de 10 anos, mas foi só de alguns anos pra cá que você ficou mais conhecida na cena. Eu queria que você falasse, na sua opinião, qual foi o motivo? Você acha que seus textos, agora eles foram ouvidos pelo momento histórico, ou você mudou a sua escrita? Ou nenhuma das duas questões? Diga aí pra nós. Valeu, é nóis, hein?
Legal. Esse é fera, hein? Massa, Emerson Alcalde, querido parceiro de 1000 anos também. Pô, Emerson, nossa, mestre. Ele é muito querido. Massa essa pergunta. Então, acho que é um pouco de tudo. E também o lance de estar no lugar certo na hora certa. Eu acho que assim, tem um lance de dedicação e que eu vejo, enfim, desde quando eu comecei a escrever e a participar do Saraus, já tinham pessoas que já faziam parte desse movimento e que para mim até hoje são pessoas que eu tenho muito carinho, que eu admiro. E pessoas que apareceram, fizeram também o barulho, depois sumiram, enfim. Eu sempre pensei assim comigo, o que você gosta de fazer? Por mais que você, tudo bem, você já se formou, você trabalha com várias coisas, mas eu sou formada em rádio e TV, sempre trabalhei com várias coisas. Publicidades, Sons. Exatamente. Publicidade, televisão, agências, enfim. Passei em tudo pra falar, putz, não é isso ainda. Gosto de fazer, gosto do trampo de produção, mas ainda não é isso. O que eu realmente gosto de fazer? Eu falei, pô, sempre gostei de escrever. Então, se é isso que eu gosto de fazer, eu preciso me dedicar a isso pra fazer isso rolar pra mim de um jeito que, assim, eu levante todo dia feliz pra trabalhar. Então, acho que primeiro, assim, quando eu tive essa noção, eu falei, tá, então agora eu tenho que começar a me dedicar mais ainda do que eu já me dedicava. Então, estar cada vez mais nos espaços, escrever um livro, entender como colocar esse livro na rua, como vender e tudo mais. Então, tem, acho que uma questão de dedicação mesmo, de tipo, é isso que eu quero pra minha vida, é como eu quero me colocar no mundo como uma escritora, então como eu corro atrás disso, como eu faço isso acontecer. E também por questões de momento, assim. Eu acho que um dos momentos onde eu tive um grande retorno foi quando eu participei da Flip. Porque, enfim, é uma feira literária internacional, tem uma divulgação muito grande, né? Eu tive... A partir dali, eu já tinha muitas pessoas que acompanhavam o meu trabalho, mas isso, com certeza, alavancou bastante, assim. A gente estava num momento onde as pessoas estavam reclamando que não haviam participações femininas dentro da Flip, não havia participação de mulheres negras. A Roberta Estrela Dalva me chamou para participar do sarau de abertura. E eu falei coisas que eu já falava há anos atrás. A questão é que foi o espaço onde eu falei, ele me deu muita projeção, aquele espaço. Sim, o Flip 2016 foi mesmo, né, o que exatamente colocou ali o seu trabalho para muitas pessoas conhecerem. Para muitas pessoas conhecerem, muitas pessoas importantes, muitos críticos, enfim, entendeu? Você levanta um pouquinho, você vai numa outra... dá um passinho um pouquinho além ali. Então, isso para mim foi muito importante. Essa parada do slam, Mel, eu durante um tempo... Eu fiquei até, não vou dizer ativo, eu não tenho hábito. Eu sou jornalista, fiz rádio e TV também, por isso que eu brinquei com você. Né, eu não escrevo poesias e tal, né, não sou um MC, né? Mas eu convivi um tempo, ali de 2011, 2012, eu fiquei bastante envolvido por conta do Fábio Boca, né? Sim. Inclusive eu fui para Paris com ele, né? Eu fui com ele. Fui gravar ele lá, Olha né? lá. Porque ele ganhou em 2011 o Slam BR. Você tem esse material? Da França eu tenho. Gente, cadê? Eu tenho. Inclusive as fotos que eu fiz, eles usaram no site oficial lá. Eu fiz, só faltaram os caras lá em Paris me dar a chave da cidade, olha né? aí. Um gordinho brasileiro lá, querido por todo mundo. Que foda. Eu fiz várias fotografias lá, a gente ficou até um tempinho a mais do que tinha pra ficar, né? Que lá eles fazem o torneio intercolegial e o nacional, fora o mundial, né? Aí o Boca ganhou o brasileiro aqui em 2011, e em 2012 ele foi representar o Brasil lá. Acho que ele foi o terceiro poeta brasileiro. Acho que o primeiro eu não lembro quem foi. Foi a Roberta. A Roberta acho que foi a segunda. O primeiro foi uma poeta que já já morava lá em Paris. Ah, sim, pode ser. Tá. Depois foi a Roberta e depois foi o Boca. Né? Aí ele falou, vamos lá. É que a gente meio que conta a partir da Roberta, porque é ela que acabou trazendo a bagaça toda. Acho que essa poeta brasileira, se eu não me engano, ela não mora no Brasil, não morava. Eu não sei se ela era filha de alguma coisa de filha de francês, de algum outro. Entendi. Eu não lembro, mas ela tinha uma relação ali. E foi representar o Brasil. Foi representar o Brasil, né? Aí depois do Boca acho que veio o Lewis, depois o Emerson. Isso. Aí depois eu já fui. Paiva. Eu já fui um pouquinho na correria. Só homens, né? Como vocês podem perceber, porque a Roberta foi mas também. Mas o ano passado foi a Luz, esquema. né? Que foi. Exatamente. Daqui a pouco a gente entra nesse assunto. Então, eu fiquei um pouquinho de longe assim, mas eu tava acompanhando, massa. né? Até porque, o evento foi demais, me contagiou muito, né?
E eu sempre eu ia lá no Núcleo Bartolomeu de Depoimentos ver as batalhas. Eu tava um pouco envolvido ali, legal. assim, tipo, foi uma época bem legal, assim, tudo isso, né? Que a gente tava falando nos bastidores aqui, em off, do lance da competição, né? Sim. Por isso que eu toquei nesse assunto. Mas o que eu queria falar com você comentou do lance dos livros, da acessibilidade. Eu tava lendo uns dados aqui, eu até queria entrar nesse assunto com você. O brasileiro, assim, o Brasil, ele é um local que tem muita livraria, muito sebo, né? A gente tem essa coisa de ter muitos escritores, muitos poetas reconhecidos, não só no Brasil, mas internacionalmente. Tipo, os caras, tipo livros muito famosos fora do país, né? E o brasileiro parece que não se apega ainda a essa coisa, né? Falando do grosso ali, né? Da grande massa. Não se apega a essa coisa de leitura, né? Há uns tempos, assim, eu tava escrevendo sobre, e eu fui atrás de uns números, né? Tanto que é uma pesquisa de 2016, porque eu não sei as últimas... Se foi atualizado. De que forma elas foram feitas, que é uma pesquisa do Retratos da Literatura no Brasil, né? Que foi encomendada pelo Ibope, né? E aqui, 44% da população não lê. Tipo, isso é um número muito grande. E 30% nunca comprou um livro, né? Essa pesquisa tem um pouco mais de um ano, né? E essa pesquisa, né, o Ibope que fez, ela foi representada por 93% da população. Então, assim, tipo, por que a gente tem esse reconhecimento grande na literatura, né, dos escritores, dos poetas, dos livros super vendidos e valorizados, e o brasileiro não tem esse hábito de ler? O que você acha que se atribui a isso? É a falta de interesse? É a questão de educação, que tipo não tem esse incentivo por parte de alguma secretaria de educação, de cultura, de desenvolvimento? É a questão política? É a questão financeira? Sim, ou não é nada disso? O que você acha que se atribui a esses números assim que são bem grandes assim, e até então tristes, né? Sim. Ao meu ver, é uma questão de tudo. Assim, antes eu tinha um pensamento que era até mais nebuloso do que esse, antes de trabalhar numa livraria, por exemplo. Eu achava que muito mais pessoas não liam. E quando eu fui trabalhar numa livraria e me vi nesse mundo, eu falei, nossa, as pessoas leem sim, elas compram livros, elas esperam chegar muito um livro, elas querem, elas... enfim, estão interessadas. Eu fiquei, tipo assim, mais aliviada, porque eu tinha uma sensação de que era uma coisa, assim, causa perdida. Mas ainda assim, é claro que a gente está muito longe de ser um número positivo. Mas são várias coisas, eu acredito que começa da base. Já a primeira coisa, assim, quantas pessoas você conhece, quantas crianças que os pais leem em casa, para começar. Porque você precisa de um exemplo, né, querendo ou não, assim, é muito mais fácil você crescer com vontade de ler, vendo sua mãe ler, vendo seu pai ler, sua tia, enfim, pessoas que circulam na sua família, fazendo leitura, do que do nada você resolver, né, tipo, acho legal. Claro que isso acontece com algumas pessoas, tipo, eu quis escrever, foi algo muito meu e, né, são coisas que, enfim, você já nasce com isso, mas não são pouquíssimas essas pessoas. Então já acho que começa disso, dos próprios pais sentarem com os filhos para fazer leitura, sabe, assim, desde pequeno você comprar livros infantis e sentar com seu filho e ler aquele livro, mostrar os desenhos e, sabe, introduzir ele naquele mundo imaginário que é muito legal. A gente tem uma questão de valor, é claro, né? O meu livro é R$20 porque é um livro independente, eu faço nesse preço porque eu sei os lugares onde eu ando, eu sei as pessoas que vão comprar, então eu sei que não adianta eu colocar meu livro por R$40 porque ele não vai sair. Então você tem que entender como isso funciona também. Acho que a gente tem ainda essa questão, mas também porque é caro se fazer, então acho que é isso, começar a pensar em também como ser mais barato, assim, né? Como a gente encontrar outras gráficas, editoras, enfim, que consigam fazer esse material ser mais barato, porque você pensa, legal, vou fazer um livro então com papel reciclado, mas, mano, papel reciclado é mais caro, aí você fala, cara, tipo, não faz sentido as coisas. Então é muito complicado nesse aspecto. Eu acho que a escola é um ponto, assim, crucial nisso, porque a escola vai te fazer amar ou odiar. É isso que eu falei. Quantas pessoas eu conheço que têm trauma de poesia por causa da escola? E aquilo ali é um bloqueio que vem, tipo assim, não, acho chato, não entendo, não isso, não aquilo, e nunca mais se interessa. Então não quer pegar um livro de poesia pra ler, não quer pegar nada, porque você é obrigado a ler certos assuntos, assim. Ninguém chega e pergunta, galera, o que vocês querem ler? O que vocês estão interessados em descobrir? Porque a gente tem livro sobre tudo, sabe? Sim, é um mundo completamente à parte que você pode explorar ali. Então acho que falta essa sensibilidade mesmo dentro da educação pra gente começar a trabalhar melhor essa questão de leitura, porque assim,
milhares de exemplares, a gente tem livros que falam sobre tudo. Hoje a gente tem autores e autoras, nossa, incríveis, de diversas realidades diferentes também para trazer isso, sabe? Assim, poxa, você quer ler alguma coisa que seja, sei lá, mais autoral, mais biográfica? Pô, legal, vamos ver como é que foi a vida do Tim Maia, como é que foi, sabe? Assim, sei lá, tipo, eu odeio falar sobre poesia, mas eu gosto de música. Então vai ler um livro de música. Vai entender como é que foi a vida daquele artista que você gostou, enfim. Como que o hip hop começou. Acho que até a galera do próprio hip hop nem lê tanto sobre hip hop quanto deveria, assim, sabe? Da mesma forma como a galera da poesia também não. Então, assim, é um déficit que a gente tem, na verdade, que é muito estrutural de muito tempo. Eu não sei te dizer, eu não tenho uma solução mágica, vamos resolver esse problema desse jeito. Eu acho que a tendência é melhorar por ver muitos mais jovens mais interessados na literatura. Mas acho que a gente ainda tem um caminho muito grande que pega essa questão da educação, da escola e a questão dos valores mesmo, assim, porque os livros realmente eles não são baratos. Mas, por exemplo, todo final de ano eu faço doação de livros com o coletivo que eu tenho. E a gente faz, assim, doação de, sei lá, 600, 700 exemplares e acaba em 3 horas, assim. Acaba muito rápido. E é muito gostoso ver uma galera que chega assim, é de graça, é de verdade, assim, posso pegar quantos eu quiser, assim. Aí a pessoa sai, tipo, carregada. Nossa, obrigada. Você fala, meu, tá vendo? Tipo, e a gente faz em bairro de periferia. Mas já entra na questão do incentivo também, tipo né? assim, falta incentivo também, porque as pessoas, elas têm interesse, elas querem conhecer, sabe? Assim, isso aqui é isso. A gente tem que desmistificar a leitura também, sabe? Colocá-la como algo prazeroso, assim. Eu acho que o Islã, por exemplo, ele acaba aproximando um pouco porque tem essa coisa da fala. Então você se interessa pela performance, pela fala daquela pessoa e depois fala, pô, então vou ler o livro dela. Muitas pessoas conheci, jovens, que meu livro foi o primeiro livro que leram, porque me conheceram no Islã, acharam legal e a partir daí começou esse movimento de leitura voltado para poesia. Pô, legal, sabe? Você já conseguiu inserir aquela pessoa ali, já plantou uma sementinha. Então, eu acho que é isso, a gente tem entendendo como explorar e conseguindo também levar cada vez mais literatura para dentro das escolas de periferia, assim, escolas municipais, escolas estaduais, que pouquíssimas têm biblioteca, sabe? Assim, uma biblioteca legal, que tenha títulos, livros novos, porque também não adianta você entrar num lugar, numa biblioteca, que tem aqueles livros super antigos que você abre e você passa mal, porque tem muito mofo, porque, sabe? Assim, tudo é uma questão de saúde também. Então, são várias coisinhas que tem que se analisar, assim, acho que para pensar do porquê que as pessoas não leem. Mas eu acho que, na verdade, é uma questão muito mais fácil pra gente resolver do que se parece, assim, sabe? Eu percebo que as pessoas, elas têm interesse em ler, sim. Eu acho que falta um pouco, é isso que você falou, de incentivo, né? De verdade. Porque, pô, quantas vezes eu já não vi cobrador de ônibus lendo um livro, sabe? Assim, você fala, poxa, gente, vamos acordar, vamos ler mais, vamos participar mais disso, porque realmente tá aí, sabe? Assim, e se você for daqueles, não quero carregar livro porque é pesado, vai ficar pesado na mochila, tem no celular, dá pra você baixar um PDF. Totalmente. Ali. Hoje em dia a gente, acho que assim, hoje em dia não tem desculpa pra não ler. Desculpa, Sabe assim, é isso, tenho preguiça. Várias pessoas falam, que eu não sei se eu vou conseguir ler o livro, então eu tenho o audiobook. Aí você compra, você baixa, você fica ouvindo. Não tem mais desculpa. Se você consegue ouvir a pessoa, já que você não gosta de ler, cara, não tem mais desculpa, assim, leitura é conhecimento, então, sim. Se bem que, convenhamos, né, você pegar o livro é bem melhor do que pegar ali no celular. Até porque tem toda uma preocupação em se fazer ele, assim, né, não é à toa, não sai de qualquer jeito, tipo, as cores, tudo você pensa especificamente para aquilo, então é legal você pegar o livro, folhear, sentir o cheiro. É uma outra relação. Às vezes dá pra você colocar na estante ali, se tem estante bonita, ficar decorada. A casa fica mais bonita, fica mais né? bonita. Você vê qual é bom? É sempre, eu gosto. Sempre bom. O livro é uma coisa muito boa, viu, gente? E a galera que você indica aí? Quem são os poetas, as poetisas, que você pode falar pro pessoal aí, se liga nesse aqui, nessa daqui. Tá. Essa galera tá avançada. As poetas, os poetas, que hoje em dia, eu não digo por todo mundo, mas uma grande parte de poetas femininas, a gente não aceita mais o termo poetisas. Isso é importante saber. Gente, então já fala pra gente por quê. Parem com isso. Não, é Qual sério. que é dessa da poetisa? Na real, assim, esse termo, ele surgiu antigamente para definir as esposas dos poetas. Então, da mesma forma como tem, a primeira-dama, porque ela é a primeira-dama porque ela está casada com um cara específico. A questão é,
a palavra era para definir mulheres de poetas, não mulheres que escreviam suas poesias. Até porque antigamente, para muitas mulheres poderem publicar poesias, elas tinham que criar nomes masculinos para serem publicadas. É mesmo? Sim, era uma grande dificuldade para serem aceitas, inclusive, para serem lidas. Não se liam mulheres que escreviam. E a gente tem essa dificuldade até hoje, né? Mas deu uma melhorada. Então, acho que essa é a primeira questão. E outra, poeta é uma palavra feminina. Tem por que a gente mudar, é só o poeta, a poeta. Poeta é a pessoa que faz poesia, então acho que já sintetiza muito bem essa palavra. Claro que tem algumas escritoras que gostam do termo poetisa, e quem gosta, beleza, mas assim, acho que é sempre legal perguntar. E hoje em dia eu percebo que tem uma movimentação muito grande de mulheres se colocando sempre como poeta. Mesmo. Exatamente. Nossa, tem uma galera incrível para indicar, tem muita gente. Mas eu acho que assim, primeiro eu quero dar uma dica importante. Islã das Minas SP, que é uma batalha de poesia que eu organizo, voltada para o gênero feminino. Então, se a gente for falar sobre mulheres poetas, acho que é um lugar onde eu descobri muitas mulheres. A gente brinca que a gente cria monstras, porque o Islã das Minas veio justamente nessa intenção de dar cada vez mais espaço para as meninas se colocarem, porque a gente percebia que as meninas estavam nos rolês, que elas observavam, que elas escreviam, mas que elas não falavam, justamente porque tem essa questão de quebrar essa vergonha, essa coisa de se colocar em lugares onde já tem muitos homens, né, mais conhecidos falando e tal. E quando a gente descobriu o Islã das Minas, que começou no Distrito Federal, a gente resolveu trazer para São Paulo, para fortalecer mais esse movimento das mulheres na literatura, das mulheres na linha de frente, das mulheres no spoken word. E assim, a gente tem o Islã há 2 anos e é surreal a quantidade de mulheres incríveis que apareceram no Islã das Minas SP. Assim, eu fico muito feliz de ver muitas meninas que começaram também tremendo, sem conseguir encarar uma pessoa, sem ter firmeza até no que estava dizendo, mesmo o texto sendo bom. E hoje, assim, elas têm total convicção de que o trabalho delas é bom. E elas chegam em todos os slams e saem, tipo, quebrando todo mundo, matando todo mundo. Tem a Jade Quebra, a Ingrid Martins, a Kimani apareceu ano passado e já saiu ganhando tudo, maravilhosa. Tem a Riane Leão, a gente tem a Michele Santos, que é uma poeta incrível, que não participa tanto de slams, mas assim, eu acho os textos dela maravilhosos. A Elisandra Souza, que tá na caminhada desde quando eu nem sabia o que era sarau, maravilhosa também, que tem o Sarau das Pretas, inclusive, junto com a Tata Alves, com a Débora Garcia. Todas essas são poetas maravilhosas da periferia, cada uma com seu jeito de falar, com seu jeito de escrever, e que eu acho, assim, sabe, incrível. Acho que é isso, dá pra dar uma lista bem grande de mulheres hoje, eu fico muito feliz. E pensando nos poetas, o Emerson Alcalde, que a gente tava falando aqui, o Emerson... Eu sinto muita falta do Fábio Boca voltar para Islã, a gente sempre cobra ele. Não falei da Luz Ribeiro e da Pan também, e da Carol, que são as meninas que fazem parte do Islã das Minas, assim. A Luz Ribeiro ganhou no ano passado, e foi para participar da Copa, né, para Paris, e acho que foi muito importante a gente ter a presença dela lá, porque foi a primeira mulher, uma mulher negra, a ir para a Copa, né, Internacional de Poesia, e a Luz representou a gente muito bem, assim, a gente ficou muito feliz de que deu certo. Acho que de pensar uma pessoa que... Beto Bellinati. O Beto Bellinati é um cara que é completamente diferente e é incrível, é um performer maravilhoso, os textos dele são muito incríveis, assim, pra mim é um cara que chama muita atenção, mas, por exemplo, é um cara que dificilmente ganha slam, porque a ideia é tão, mano, foda, que às vezes eu acho que as pessoas nem acompanham o raciocínio do cara, assim, tá ligado? E ele é incrível, Samuel Luiz Borges também, porque é um super sensível, Bob Bach. Enfim, são poetas que trazem um respiro diferente pra poesia dentro do slam e que me encanta muito, eu acho muito legal. Mel, é o seguinte, o programa Freestyle aqui tem uns brindes aqui pra te dar. Brindes, adoro. Sempre bom. Esse aqui é o CDzinho do programa Freestyle, recém-lançado, que são os beats do programa Freestyle. Isso aqui não tem nada falado, é só batida. Melhor ainda, vamos Dá treinar. pra dar aquela treinadinha em cima, né? Legal, legal. Só não pode usar e lançar ele em cima dos beats, ó, tá aqui, ó, reservado, Demorou. direitos Já autorais, tá o bicho pega, hein? É processo. Esse CD aqui a gente colocou as instrumentais que rolam aqui no fundo legal. da entrevista, né? Então a gente lançou, tá aqui o CDzinho do programa pra você curtir. Temos adesivos. Isso aqui, ó, é um marca-página. Olha ele, tá sagaz. É bom aí, marca-página. Depois eu te dou mais aí pra você Demorou.
Sim, tá quiser pra entregar distribuir pra galera. aí, Massa, massa. né? Aí toda vez que abrir o livro tá lá, freestyle é verdade, freestyle, vou lá ver a entrevista com a Mel Duarte. Massa, obrigada. Demais. É isso, Mel. Obrigado aí pela participação. Valeu, Falei pra você que ia convite. ser legal o papo. Porra, É, gratidão. Que massa. Obrigado. Tamo junto. Valeu, Valeu. sucesso aí cada vez mais. A gente tá vendo Valeu. que a coisa tá muito legal, tá avançando bastante. Né, e que, suas ideias sejam colocadas sempre pra frente aí. Obrigada. Você, Que nossas ideias sejam, viu, gente? Com as certeza, nossas as ideias. nossas. E que cada vez mais você seja, assim, essa referência aí, né? Valeu. E você abra mais caminhos, incentive mais ainda as pessoas a quererem fazer isso também. Só né? vir. Só chegar. Não tem segredo, gente. Até porque sarau, slam é democrático, é evento gratuito, sabe? Assim, acho que não tem erro. É participar, começar a ir com o coração aberto e se envolver, que é um bichinho que quando ele pica, cara, já era. É que nem o rap. Tá ali, ó. Picou, mano, você nunca mais consegue abandonar. Nunca mais, né? Tamo nessa até hoje. É isso, exatamente. Legal, então é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais convidados aqui no programa Freestyle. Até lá!